Vamos de uma vez por todas falar de Siddhartha, do Hermann Hesse. Esse livro que foi um divisor de águas na minha vida e na vida, eu acredito, da grande maioria das pessoas que faz a leitura dele, porque traz uma reflexão muito profunda a respeito da ideia da busca pelo propósito da nossa existência. Será que há mesmo um propósito que a gente busca tanto? Ou será que a gente só precisa deixar a vida nos levar? Deixar esse rio seguir em frente, tal como a existência de um balseiro que atravessa de um lado para o outro, sem muita pretensão, sem muita espera, expectativa, desejo. Aqui nessa obra, Siddhartha é o personagem principal, e assim como o próprio iluminado Siddhartha Gautama, no caso, da tradição budista, Siddhartha abandona o seu lar, filho de Brahmanes, com muitas riquezas, um jovem belo e inteligente, para ir buscar pelo mundo uma fonte que pudesse matar a sua sede, que água nenhuma dos mestres que lhe ofereciam poderia matar. Siddhartha encontra um grupo de samanas, pessoas que praticam ascese e vivem ali numa região florestal, mortificando a carne. Tudo isso para conseguir se desvincular da ideia do eu que deseja, do eu que se apega, do eu que, portanto, sofre, justamente por conta do apego e do desejo. Após passar ali pelo menos uns 3 anos junto aos ascetas e ao seu amigo Govinda, Siddhartha e Govinda decidem abandonar essa vida de samanas e encontram o próprio Gautama no meio do caminho. Tentam ser discípulos dele, mas apenas Govinda fica junto ao discipulado de Buda. Siddhartha, com todo respeito à tradição budista, olha para o Gautama e afirma que, na verdade, ele não espera que alguém lhe diga o que fazer, que alguém lhe ensine a viver ou que crie na sua rotina uma doutrina que lhe dê significado. Siddhartha espera, no fim das contas, encontrar uma maneira de se encaixar no mundo e de viver a sua vida à sua própria maneira, sem a doutrina de um mestre que esteja sempre à espreita lhe dizendo faça isso, faça aquilo, haja assim e assado, que você consegue conquistar uma coisa e outra, por exemplo. Vagando ali pelo mundo, Siddhartha encontra Kamala, que é a sua grande paixão, se torna um comerciante e enriquece. Ele tem alguns prazeres durante boa parte da sua vida que ele nunca imaginava que poderia ter. E mais ali para o desfecho da história, Siddhartha encontra um balseiro muito simples, que não é necessariamente o seu mestre, mas é alguém que, através do exemplo de vida, lhe inspira a ser como tal. É alguém que, com o exemplo da sua própria existência, que se coloca no mundo de maneira tão complexa, é, no fundo, simples demais, a ponto de deixar Siddhartha inebriado com essa forma de existir. Ele reencontra o seu amigo Govinda no fim da história e chega à conclusão de que ele não precisa de um mestre para lhe guiar, que ele pode encontrar a sabedoria e a iluminação por si só. Essa obra ela vai marcar especialmente a geração mais rebelde, justamente porque Siddhartha traz essa ideia do espírito rebelde no movimento da contracultura, no movimento Woodstock ao redor do mundo e principalmente no Brasil também. Então, era possível ver um livro desse, do Hermann Hesse, especialmente Siddhartha, sempre na mochila de algum hippie ou nas mãos de alguém que estava querendo encontrar alguma forma de se livrar das amarras da sociedade que são tão justas, às vezes, que molda o nosso corpo, molda a nossa existência, para que a gente caiba numa forma que foi dada por outro, não foi escolhida por nós. E é por isso que ela é tão marcante,
porque ela traz esse espírito de rebeldia, esse espírito de revolta, de desvinculação do padrão social que nos pressiona e nos transforma naquilo que os outros querem que a gente seja. Eu já fui como Siddhartha. Fui a um mosteiro, busquei ensinamento, bebi de uma água que não era da fonte que eu esperava, que fosse me trazer um propósito, um significado. Nas paredes vazias do mosteiro, silencioso, eu respirei fundo, tentando encontrar o segredo para a felicidade, o segredo para o senso de propósito da minha existência. E sabe o que foi que eu descobri? Nada. Eu descobri que eu estava tentando beber uma água que não mataria a minha sede, porque ela era, no fim das contas, a água de outro. Eu teria que buscar em mim mesmo, fora dali, do mosteiro, algo que pudesse me trazer um significado maior. Ou não também, não necessariamente algo que me transformasse, me trouxesse uma reviravolta tão grande que mudasse a minha vida. A princípio era isso que eu buscava, mas eu descobri que não é assim que precisava funcionar. Voltei do mosteiro. No fim das contas, eu percebi que, independente de onde eu estivesse, eu estaria sempre comigo mesmo. E o problema não era o ambiente no qual eu vivia, o problema não era o entorno de pessoas com as quais eu me relacionava. O problema era e sempre foi, e de qualquer forma sempre será, a maneira como eu me olho, a maneira como eu me relaciono comigo e a maneira como essa minha relação afeta a minha relação com o mundo. E assim como o Siddhartha, de Hermann Hesse, eu não preciso esperar chegar no fim da vida para descobrir o propósito da minha existência. Eu posso simplesmente deixar que a vida flua, seguir me transformando como um rio, que passa por aqui e por ali, sem se apegar às pedras, ao cascalho, sem se apegar às coisas que se banham nele, mas que segue um curso, que se define à medida que se transborda. Um rio que segue um curso que muitas vezes não foi delimitado por alguém, mas que se delimita por si só, a maneira que abre caminho conforme a pressão que ele faz sobre o mundo. E é essa pressão que eu quero fazer também ao redor do mundo, para que ele abra espaço para minha existência tal como eu desejo, não tal como o mundo espera de mim, para que as coisas se tornem fáceis de encarar, não porque alguém me disse como elas funcionam, mas porque eu descobri uma nova maneira de me relacionar com elas, e através dessa relação, dessas afecções, é que a gente vai se moldando, se encaixando, desencaixando, construindo, reconstruindo, se destruindo. E nesse faz, se desfaz e refaz, o significado preenche, transborda. Se você parar para ler Siddhartha, gostar e se sentir à vontade para compartilhar suas impressões, assim como eu compartilhei a minha, fique à vontade para colocar nos comentários aqui abaixo. Eu sou o Marcelo, esse é o primeiro vídeo do canal e eu espero que essa história seja tão impactante para você quanto foi para mim.